Livro Melhor é Terminar do que Começar. Capítulo 14. Distrito de Lagarto, Sergipe. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Lagarto, a segunda maior cidade do estado de Sergipe. Aqui comecei em 1979. O distrito de Lagarto compreendia quase todo o interior do estado de Sergipe, onde havia igrejas, mais Baixa Grande e Paulo Afonso na Bahia. Fiquei apenas 2 anos em Lagarto, mas o suficiente para a realização de 2 campanhas evangelísticas. Uma em Brasília, na região de Caraíbas, onde estabelecemos a obra ali, e outra em um povoado por nome de Olhos d'Água, perto da cidade. Algo interessante ocorreu ali. Certa noite, enquanto pregava sobre o capítulo 7 de Daniel, surgiu à frente do salão um senhor montado em um cavalo, com um recado para o pregador. Diga a ele que não toque em Maria, senão vai se ver comigo. Não tive medo da ameaça, e continuei o evangelismo, e no final, algumas almas foram alcançadas com a verdade. Quando apresentei o assunto sobre a mudança do sábado para o domingo, afirmei: quem encontrar na Bíblia a palavra domingo, eu vou dar o meu carro de presente. Afirmo com sinceridade. Não era um Corolla, mas um Corcel 1, modelo 1975, em bom estado. Na noite seguinte, surgiu um senhor com uma Bíblia grande e colorida, cheia de gravuras e com a figura do Papa em sua primeira página. Procurou-me dizendo: vim buscar o carro. Como assim? Perguntei-lhe. Eu achei a palavra domingo na Bíblia, concluiu. E agora o que fazer? Entregar o carro? Não. Sabendo do que se tratava, acertei com ele para entregar o carro no dia seguinte, em Lagarto, na presença do padre da cidade. Ele precisava confirmar a autenticidade da palavra domingo em Apocalipse 1:10, que constava em sua Bíblia. Marquei para as 10 horas da manhã em frente à casa paroquial. Eu fui e levei o carro para lhe entregar. Esperei até às 11 horas e ele não foi buscar o carro. Por que será que ele não foi? Todo aquele que estuda e conhece a palavra de Deus sabe. Continuei com as conferências até o fim e ele não apareceu para buscar o prêmio. Hoje, em Olhos d'Água, existe uma bela igreja. Chuva em tempo de seca. Boa parte do estado de Sergipe é seco, árido e sem chuvas. Na região de Carira, muitos de nossos irmãos são donos de pequenas propriedades não muito longe da cidade. O ano de 1980 foi um ano de pouca ou nenhuma chuva. A cidade de Carira e região estavam sofrendo com a seca. Os irmãos que possuíam pequenos rebanhos de gado viam o sofrimento dos seus animais. Então se juntaram e foram alugar pasto na região de Estância, sul do estado, para levar o gado, enquanto aguardavam a chuva. Voltando para casa em um domingo à noite, bateram em minha casa pedindo socorro. Como naquele tempo os postos de gasolina não abriam aos domingos, eles não tinham gasolina suficiente para chegar ao destino de volta. Eu não pude socorrê-los. Também não tinha gasolina. Saíram e foram embora em busca de encontrar gasolina e acharam. Mas a chuva os encontrou no caminho perto de Simão Dias. Chegaram em Carira debaixo de chuva. 2 semanas depois, fui a Carira acompanhado do presidente da Missão Nordeste, pastor José Freire, para a inauguração da igreja do povoado de Logradouro. Então constatei a fidelidade do Senhor para com eles. Levaram-me aos pastos e pude ver que em suas propriedades a terra estava bastante molhada. Mas após a linha divisória, as terras de seus vizinhos estavam secas. O Senhor recompensou os esforços na construção da igreja, que foi inaugurada numa linda festa batismal. Provai e vede. Fogo na oficina. Morava em Lagarto e frequentava a igreja sede o irmão João Correia. Ele tinha uma oficina mecânica de automóveis. Não sei porquê, certo dia sua oficina pegou fogo. Quando ele chegou, tudo já estava em chamas. Ao invés de se lamentar e se queixar, ele andando de um lado para o outro, como que dançando, dava glórias a Deus. De pronto pensaram que ele estivera fora de si, mas não era nada disso. Eu o conheci de perto, pois morei como seu vizinho e pude constatar sua fé e fidelidade a Deus.
Quando pessoas lhe pediam ferramenta emprestada, ele dizia: não posso emprestar porque o dono não está. Mas o senhor não é o dono? Diziam alguns. Ele então respondia: o dono é o Senhor Jesus. Algumas vezes parecia engraçado, mas eu sabia que ele estava falando de uma experiência com Deus. Fui seu vizinho. Ele morava na parte dos fundos da oficina. A casa pastoral ficava próximo. De minha casa dava para ouvir os hinos que cantava nos cultos domésticos, com suas 2 filhas. Quem o conheceu como eu sabe que ele era um profundo conhecedor das Escrituras e a todos quanto atendia em sua oficina encontrava uma maneira de anunciar a Jesus. O irmão João Correia me foi uma inspiração e já descansa no Senhor. Outro livramento do Senhor. Um dia, já no fim de ano, marquei um batismo em Carira. De lá sairia de férias com a família. Saí de casa num domingo de manhã em um Corcel 1, aquele modelo 75, e tomei a estrada. Naquele tempo, os postos de gasolina fechavam aos domingos. Para se fazer uma viagem longa, era necessário levar combustível de reserva. Enchi um vasilhame de 20 litros e levei de reserva. Ao meio-dia, parei para almoçar. O carro ficou no sol todo o tempo. Terminado o almoço, entrei no carro e continuei a viagem. Foi então que, em seguida, cochilei ao volante e o carro saiu da pista e quase capotou. Todos nós ficamos assustados. Encontrei uma árvore frondosa e resolvi parar e dormir um pouco. Quando abri o capô traseiro do carro, para conseguir um pano a fim de forrar o chão, o susto. O vasilhame com a gasolina estava prestes a explodir. Fiquei de longe com medo de me aproximar do carro. Finalmente criei coragem, me aproximei e consegui diminuir a pressão do vasilhame, colocando um pouco de gasolina no carro. Após um cochilo, ali mesmo, embaixo daquela árvore, segui a estrada sem nenhum perigo à vista. Concluí então que o cochilo ao volante foi providencial. Amém. Sobre meu trabalho no distrito de Lagarto, não poderia deixar de mencionar o empenho de um grande desbravador de toda a região de Carira, o irmão Fulgêncio de Almeida. Por muitos anos ele foi um pregador incansável, levando a mensagem do Evangelho Eterno a muitos dos povoados da região, e a cidade de Mucambo, um grande ganhador de almas para Cristo. Sempre tive um respeito e um carinho todo especial por ele. Quando eu o conheci, ele já estava bem avançado em idade, mas até hoje não consigo esquecer as suas histórias na luta contra os que não pregavam a verdade. Saúdo a todos, mas especialmente o irmão Lucas, das Caraíbas, Antônio do Brejo, Jandira em Carira, que sempre me acolheu, Berilo, Vieira, Lídia, José de Lourdes, Marisa Aristeu, Fulgêncio, João Correia, Caçula, Severo, Damásio, Zezé e esposa.